Olá, está começando mais um Se Liga e hoje tem rodada da semifinal do nosso quiz sobre trânsito. Quem será o vencedor? A escola Clarinda Mendes de Aquino ou a escola Padre Mário Blandino? No quadro de entrevistas, teremos o doutor em psicologia Josemar de Campos Maciel e o André Matsushita, delegado e superintendente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. O Se Liga vai falar também sobre as atitudes no trânsito. Você faria na sua casa o que muitos fazem no trânsito, como jogar objetos, garrafas e latas nas ruas? Ou desrespeitar o direito do idoso? A nossa equipe foi às ruas para ouvir as pessoas. Tem ainda a música de Max Henrique. Me diz o que eu te fiz, o que deixei faltar. Eu nunca quis te magoar. Tenha certeza que não vou negar que eu te amei e sempre vou te amar. O que aconteceu, não consigo entender. Semana passada sonhei com você. Trocamos juras de amor, fizemos até planos, meu bem. Como eu te amo. Do nada você chega e diz que é o fim. É complicado tudo para mim. Um amor que era tão lindo se acabar assim. Me diz o que eu te fiz, o que deixei faltar. Eu nunca quis te magoar. Tenha certeza que não vou negar que eu te amei e sempre vou te amar. Para se ter boas práticas no dia a dia, é preciso começar pela educação e uma mudança de cultura. Assim também é no trânsito. Jogar o lixo pela janela do carro, além de ser uma infração, é também uma atitude errada. Ou é comum jogar papel pela casa da gente? Pois é. A nossa equipe foi às ruas ouvir as pessoas sobre as atitudes corretas no trânsito. Veja só. Jogar lixo no lixo, um hábito que deve ser ensinado desde cedo. E quando se trata de jogar lixo pela janela dos carros, parece que a população sabe o que é certo. Aí é errado, né? Muito errado, né? Aí é errado, né? Não, pela janela não. Aí tá errado. Totalmente equivocado. Isso é prática de gente mal educada. Errado, com certeza. É errado. Isso é uma falta de educação tremenda, né? Isso é errado muito, né? É errado. É errado, né? Apesar de todos saberem que o lixo deve ser deixado nos cestos de lixo, ainda vemos muitas ruas sujas. São folhetos de propaganda ou mesmo produtos descartados pelas janelas dos carros. E além de prejudicial ao meio ambiente, esse ato é uma infração de trânsito. Ao se atirar objetos ou substâncias do interior do veículo, estando esse veículo em movimento, que é previsto no artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro, prevê uma multa média no valor de R$ 85,13, com atribuição de 4 pontos na carteira do condutor. Porém, não é simples autuar alguém cometendo esse tipo de infração. De acordo com o tenente-coronel Edmilson Lopes da Cunha, assessor militar do Detran-MS. Como é uma infração dinâmica, que tem que ser flagrada no momento em que está sendo cometida, é uma infração de difícil autuação, tirando os casos em que o policial ou o agente de trânsito presencia aquele condutor atirando um objeto ou uma substância do interior do veículo, não há como se fazer essa autuação. Então é necessário que haja o flagrante por parte da fiscalização daquele ato praticado pelo condutor. E aqui no estúdio, os nossos convidados, o doutor em psicologia Josemar de Campos Maciel e o delegado e superintendente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, doutor André Matsushita. Obrigada, André, pela sua participação aqui no Se Liga. É uma satisfação, obrigado pelo convite. Ok. Josemar, eu também quero te agradecer, pela primeira vez aqui no Se Liga. Obrigado, Beth, eu que agradeço. Josemar, eu vou começar minha entrevista com você.
E vamos falar um pouquinho sobre o comportamento das pessoas no trânsito, né? Você sabe que muitos motoristas, eles têm o hábito de sair dirigindo falando ao celular, beber e dirigir, né? E outros comportamentos inadequados no trânsito. Como você avalia hoje o comportamento do motorista, principalmente aqui de Campo Grande? Nossa, essa é uma pergunta, Beth, extremamente complicada, que tem uma interação de muitos fatores. A partir de fora, a gente tem que perceber que o motorista não está desligado de um contexto. Então, o mundo se tornou mais apressado. Com isso, o motorista, logicamente, se torna mais apressado. Os veículos se tornam mais rápidos, mais eficientes, mais econômicos, né? E com isso, o trânsito também sofre diversos impactos. Então, uma coisa que falta seria o que a gente chama, nas ciências do comportamento, protocolos mínimos de segurança. Ou seja, o que é necessário para um médico entrar numa sala de cirurgia. Ela precisa estar desinfectada, ele devidamente instrumentalizado, os equipamentos limpos, prontos, disponíveis. Senão, a sala de cirurgia não é liberada para ele, né? O que acontece no trânsito é que qualquer pessoa pode pegar a chave do seu veículo, com ou sem habilitação, entrar e se jogar nesse mar de carros aí. Principalmente motociclistas, né? Que vai ali na concessionária, compra uma moto, nem tirou habilitação ainda, já está conduzindo uma moto nas nossas vias. Exato. Né, teve um primeiro momento que foi muito bom, que foi de incentivo maior ao consumo, à circulação, e aí todo mundo tem mais facilidade, ou grande parte das pessoas tem mais facilidade de ter um veículo. Isso não foi acompanhado, claro, as autoridades, o Detran e todo mundo não tem condições de acompanhar esse crescimento exponencial de pessoas conduzindo os veículos e com isso os comportamentos mais arriscados, esses sérios descuidos começam a aparecer com muito mais frequência, causando uma avalanche de acidentes, na maioria das vezes, isso a gente pode ver nas estatísticas, na esmagadora maioria de vezes evitáveis. Mas eu vou voltar nosso bate-bola aqui com o nosso delegado de polícia, né, doutor André. Doutor André, você viu aqui o que o doutor mestre em psicologia falou, mas para você, é preciso aplicar punição para esses condutores que estão dirigindo embriagados, bebendo e dirigindo, falando ao celular? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, Beth, claro que tem que ter punição, porque é um comportamento previsto como criminoso e assim deve ser tratado. Mas como já disse o professor, é uma questão muito mais profunda, porque é uma questão cultural. E a cultura não é alterada tão simplesmente com punição, mas sim com conscientização. Vou fazer aqui uma pequena pesquisa. Quem aqui já foi jantar ou almoçar com a família e o pai ou a mãe que está dirigindo toma um chopp antes de chegar a pizza? Um chopp, toma dois, come uma pizza. Muito bem. Ninguém vai falar nada? Ninguém nunca viu isso? É uma latinha de cerveja. É todo mundo com medo do pai e da mãe, mas todo mundo já viu. Porque isso é cultural. Então, a criança vai aprendendo a isso. Pode beber e dirigir, pode beber e dirigir. Depois faz 18 anos, vem o pai e fala, não pode. Mas ele só falou, só que mostrou a vida inteira o contrário. Então, a reflexão é social. Para nós, é difícil mudar, porque é culturalmente aceito beber e dirigir. Não estou dizendo sair bêbado, que nem um porco caindo, não é isso. Mas mostrar para uma criança que pode tomar um chopp ou dois e sair dirigindo, é dizer para ele de forma subliminar, pode beber e dirigir. Josemar, continuando no comportamento, criar aí uma rotina, né, no dia a dia. Tipo assim, eu vou sair com o meu veículo, vou colocar o cinto de segurança. Eu vou conduzir o meu veículo, eu já desligo o meu celular. Isso ajuda muito nessa questão do comportamento no trânsito, né, Josemar? A primeira coisa, a primeira questão de rotina, que eu acho que a gente devia já se fazer nessa virada já para, sei lá, para a década de 20 do século 21, né? Será que eu preciso fazer isto com o meu veículo? Porque o que está acontecendo é que a gente está se tornando cada vez mais automatizado em rotinas que podem ser bastante sacrificantes. Quanta gente que eu vejo buscar um filho na escola com comportamentos que são totalmente inaceitáveis, inadmissíveis. A pessoa para em faixa dupla, sendo que 2 carros depois teria uma vaga. Ela arrisca a vida dela, arrisca a vida do filho dela, ou ele, né, arrisca a vida do filho dele, sem necessidade. E esse tipo de rotina é
A mesma coisa que a gente faz com o nosso planejamento financeiro, que a gente faz com a nossa roupa, né? Eu acho que o doutor André enfatizou bem isso. É preciso uma mudança de cultura, inclusive para a gente perceber que além do carro, tem a bicicleta, tem a motocicleta, tem o ônibus, que a gente precisa cobrar desempenho das autoridades, precisa cobrar da nossa própria cidade, da gente mesmo, uma série de atitudes que nos tornaria consumidores mais inteligentes, né? E manter o mínimo possível, ou o máximo possível dessas atitudes pequenas sob controle. O nosso diretor-presidente do Detran, Carlos Henrique dos Santos Pereira, ele tem um dizer, né? Sempre nas palestras dele ele diz isso, que a nossa geração, nós perdemos duas grandes batalhas. A batalha do trânsito e a batalha do meio ambiente. Por isso no Detran tem investido muito, né, desde a pré-escola. Nós implantamos a política de educação de trânsito aqui no estado de Mato Grosso do Sul, dentro da sala de aula. E falando em política de meio ambiente, né, nós temos muitas pessoas têm o hábito de dirigir e jogar o lixo pro lado de fora do carro, né? Então tem que criar a rotina de colocar o lixinho ali, né? Chupar uma balinha, colocar no lixo. Então vem muito de encontro com essa questão da rotina e do comportamento do cidadão, né, Josemar? Perfeitamente. Uma coisa que a gente vê muito no Brasil é que pelo fato do Brasil ser enorme, isso é extremamente difícil de fiscalizar. E da gente delegar a fiscalização só para a autoridade pública, né? Brasileiro não fiscaliza brasileiro. E parece que policial não é brasileiro. Parece que o policial tem só a função, o policial, a autoridade, tem só a função de fiscalizar os brasileiros. A gente não se vê como corresponsável pelas coisas. Isso também é uma questão de cultura que tem que ser profundamente modificada, né? Maxuchita, a população, ela vem comentando o aumento dos casos de violência aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Principalmente os roubos e o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? E nós estamos agora no momento da Copa do Mundo, né? Onde muitos jovens vão comemorar e vão para as ruas comemorarem, né? Muitos bebem, né? E fica dentro dos seus veículos. O que o cidadão pode e deve fazer para evitar de ser uma vítima? Com relação à Copa, com relação a esse comportamento social de aglomeração para festa, isso propicia realmente um aumento nos nossos índices, principalmente crimes de trânsito. Então, para quem vai assistir a Copa em barzinho, na rua, na casa de amigos, não vai beber e dirigir. Não faça isso, porque você vai ser o criminoso. Fazer racha, por exemplo, né? Exatamente, você que vai ser o criminoso. Você que vai matar alguém, vai matar um pai de família atropelado e vai deixar uma família sem sustento. Então não faça isso, não é? Se você vai sair de noite, procure sair com mais pessoas para ir no mesmo carro. Quem não bebeu, vai dirigir, faça um rodízio da cachaça. Hoje é você, amanhã é você, não é? E você saindo em grupo, 3 ou 4, também minimiza a possibilidade de uma abordagem do que você sozinho à noite entrando no carro. Então, é claro, nós estamos vigilantes e trabalhando. Todavia, o comportamento do indivíduo é importante para isso. E tem pergunta da plateia. Meu nome é Carlos e minha pergunta é para o Dr. André. Nos crimes de trânsito, você acha que as punições dos condutores são suficientes ou deveriam ser mais pesadas? Veja só, o nosso estado tem uma particularidade. Aqui no estado acontece um entendimento jurídico que homicídio de trânsito praticado por condutor embriagado ou fazendo racha, há um entendimento contínuo, tanto do delegado, quanto do promotor, quanto do juiz. Homicídio doloso com dolo eventual, cuja pena, a última condenação foi de 18 anos. Sujeito novo, dirigindo, alcoolizado, fazendo racha, foi condenado a 18 anos em regime fechado. É um dos poucos estados que entende assim. Inclusive, Beth, alguns anos atrás, acho que 1 ano ou 2, nós estivemos na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque eles fizeram uma audiência pública para tratar desse assunto, porque lá em São Paulo... Mas foi depois da nossa audiência pública aqui também, né, doutor André? Foi. Mas é por quê? Porque lá em São Paulo, para você ter uma ideia, eles não entendem assim. Portanto, mesmo o condutor embriagado e comete um homicídio de trânsito, eles entendem que é o homicídio lá previsto no Código de Trânsito com uma pena bem pequena. E tem mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Evelyn e a minha pergunta vai para o Dr. Josemar. Na sua opinião, como devem ser as campanhas de educação para o trânsito? Difícil sua pergunta, Evelyn. A primeira coisa que a gente precisa
perceber de qualquer campanha é que uma campanha tem que envolver todos os interessados no assunto, ou seja, quanto mais a campanha envolver diretor de escola, família, classe política, policiais, cidadãos comuns, Detran, escola, hospital, mais essa campanha é global. Mas eu acho que campanha funciona assim. Quanto mais a sociedade civil se envolve com os organismos, com o Detran e com as instituições, melhor é a campanha, melhor é a qualidade dela. E o nosso quadro de entrevista termina aqui. Obrigada, Josemar, pela presença aqui no Se Liga. E obrigada também ao meu amigo Dr. André Matsushita pela participação. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Quem sabe canta muito. Já pensou se a gente for, bem, um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Preste atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para